Tudo bem? Nós voltamos agora com a segunda parte da aula, que vai falar sobre as praxias construtivas. O que é isso? É a capacidade de percepção visual alinhada à questão da motricidade, ou seja, a habilidade de reproduzir ou de construir algo a partir do que a pessoa está olhando, a partir do que a pessoa está sendo solicitada através da imagem, através de uma comanda. Então, e essa apraxia construtiva, ela é muito utilizada onde? Na hora da gente fazer com que as crianças utilizem um lápis para aprender a ler e escrever, fazer desenhos, né? Então, essa habilidade que a gente tem de olhar na lousa, pedir para a criança copiar ou ela desenhar ali ou fazer esse movimento através do que a gente está pedindo, é a questão da apraxia construtora. Então, ela vai discriminar os detalhes que existem ali, ela vai fazer também, vai colocar no papel a sua representação mental. Então, é transpor aquilo que está dentro para fora através de um controle de um ato motor. Então, tem uma grande importância essa questão da apraxia construtiva toda vez que a gente vai trabalhar com essa questão de alfabetização. E várias atividades, elas podem ser utilizadas para estimular o desenvolvimento da apraxia construtiva. Por exemplo, utilizar, igual a gente já tinha falado, a massinha de modelar, o brinquedo de montar, desenho de pintar, são muito importantes nessa questão da primeira infância, pois ela desenvolve uma habilidade que está relacionada à escrita. A partir do momento que eu faço um movimento de pinça, pego um objeto em algum lugar e coloco lá no brinquedo de montar, eu estou desenvolvendo esse objeto. Toda vez que eu dou um giz para a criança riscar o chão, né, mesmo que não tenha uma definição do seu desenho, ela está fazendo um movimento de pinça. E nós temos as áreas psicomotoras, que tem a ver com a questão da coordenação motora global, que ela está relacionada mais ao controle da organização da musculatura ampla, ou seja, os movimentos mais complexos e mais amplos, que é o de correr, o de pular, o de saltar, o de dançar, ou seja, brincadeiras que nós fazemos com os alunos de amarelinha, de pular corda. Então, tudo isso vai trabalhar a questão da coordenação motora global. Já a coordenação motora fina, ela está ligada ao domínio da organização de pequenos músculos ali no caso da mão. Então, ela vai ser desenvolvida por meio de detalhes mais refinados. É importante que a criança tenha esses estímulos desde muito cedo, para também ela conseguir essa mobilidade. Então, atividades de recortar figuras, imagens, colagens, brincadeiras de encaixe e até mesmo as práticas de escrita são essenciais para esse progresso da questão da coordenação motora fina. Muitas crianças não conseguem levar o alimento à boca por falta dessa questão da coordenação motora fina. Então, a praxia fina, a coordenação motora fina, ela engloba os movimentos realizados não somente na mão. Por quê? Porque ela também desenvolve os movimentos realizados nos pés, né? Então, a criança também tem que ter uma habilidade para fazer as atividades assim com os pés, por exemplo, andar em uma linha reta. É uma praxia fina. E também as habilidades faciais, ou seja, fazer careta, mostrar a língua, assobiar, mandar beijo, né? E aí as expressões faciais, elas também têm que ser muito trabalhadas, porque muitas vezes elas compõem a comunicação do ser humano. Então, atividades de encaixe, jogos de encaixe, quebra-cabeças, atividades de alinhavo, são atividades ideais para desenvolver a praxia fina. Então, segundo alguns autores, essa questão da consciência da lateralização, ela tem várias etapas. Aqui nós citamos 5. A primeira etapa, por exemplo, a criança ela distingue os dois lados do seu corpo, ou seja, de 2 a 3 anos ela percebe que o corpo dela tem dois lados. Depois, na segunda etapa, quando a criança já está com 4 e 5 anos, ela compreende que os braços estão um de cada lado, mas ela ignora o que é lado direito e o que é lado esquerdo. Ela ainda não tem isso, mas ela sabe que um braço fica de um lado, o outro braço fica do outro. Aos 5 e 6 anos, a criança já aprende a diferenciar as duas mãos e os dois pés, e somente mais tarde os olhos. Ou seja,
ela consegue levantar a mão, se você pedir a outra mão, o pé, o outro pé, mas os olhos, se você pedir, olha para lá, olha para aquele, ainda fica perdido no movimento do olhar. Depois, com 6 ou 7 anos, já é a quarta etapa, a criança começa a ter noção das extremidades de direita e de esquerda, e também com a noção de todos os órgãos que fazem parte do seu corpo. Então, pé direito, mão direita, pé esquerdo, pé direito. E na quinta etapa, que é dos 7 anos em diante, a criança começa a saber isso com precisão. Apesar de nós sabermos que a questão de lateralidade é uma questão neurológica, e muitos adultos até hoje confundem ainda a questão de direita e esquerda. Então, eles não conseguem nomear o que é direito, o que é esquerda, ou quando alguém solicita, se confunde, tá? Mas a partir dos 7 anos isso já é possível. Então, a lateralidade ela é responsável pela conscientização simbólica de 2 hemisférios do nosso corpo, o direito e o esquerdo. E a partir desse conhecimento, o corpo começa a desenvolver dessa parte a questão do tônus, a questão da coordenação, a questão da preferência do lado ou domínio, né? Se a pessoa vai ser destra ou se vai ser canhota. Então, tudo está ligado à questão da dominância cerebral. E aí, para a gente desenvolver isso, a gente pode trabalhar pular num pé só, pular dentro do círculo, fora do círculo. Então, atividades que a gente solicita aqui, que a gente orienta para fazer, para trabalhar a lateralidade, é aquela amarelinha africana, diferentes circuitos, atividades envolvendo a procepção com caixa tátil, ou seja, onde ele coloque a mão e vai atirando, identificando o que é, coloque com a mão direita, coloque com a mão esquerda, coloque com o pé direito, coloque com o pé esquerdo, e ele vai identificando também através da própria percepção. E aqui nós temos o exemplo da amarelinha africana, que é desenhar 16 quadrados com a fita crepe no chão ou com o giz e pedir para as crianças irem pulando numa sequência e pode variar o ritmo. Na organização temporal espacial, na verdade, ela trabalha junto. Então, toda noção temporal ela é adquirida através de uma noção espacial. O antes e o depois, o forte e o fraco, o rápido e o devagar, levam as crianças a perceber também a sequência temporal dos fatos. Então, muitas vezes a gente sempre fala assim, eu vou fazer uma atividade para o aluno descrever o que aconteceu ontem, mas ele sabe o que é o ontem? Ele sabe o que é amanhã? Então, essa organização temporal tem a ver também com a noção espacial do que já aconteceu em determinado lugar. Então, está sempre associado com o fato de saber diferenciar o que vai mais rápido do que vai mais lento, o que acontece primeiro e o que acontece depois. E depois disso, dessa noção de tempo, a criança começa a fazer atividades relacionadas, por exemplo, a correr em determinado ritmo, a bater palmas, a lançar bolas, a colocar mais força ou menos força para chegar mais rápido ou mais devagar naquele objeto. Por exemplo, um jogo de boliche. Dependendo da força que eu colocar, vai depender também da distância que está os pinos para derrubar. Então, não é só a força, também tem que entender qual é o tempo que vai demorar essa bola para percorrer. Já na organização espacial, ele vai entender o que é em cima, embaixo, frente, trás, longe, perto, curto, comprido, ou seja, toda a questão que está envolvendo o espaço que a criança está inserida. Então, amarelinha, boliche, cirandinha, entre outras, são atividades que são selecionadas aqui na organização espacial. Então, a exploração de habilidades e superação das dificuldades, o corpo é a principal referência. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de uma pessoa com deficiência, né, uma pessoa deficiente, o que nós temos que pensar? Que o corpo dela vai auxiliar ela na superação das dificuldades. Então, antes de eu falar assim, meu aluno não sabe escrever e ler. Não, mas será que ele tem consciência corporal? Será que ele entende o corpo dele? Aonde que está a cabeça dele? Onde que está a mão? A funcionalidade disso? E a aprendizagem, ela sempre vai acontecer na prática, porque o corpo é prático. Nós fazemos as atividades ali e nós aprendemos realizando cada atividade. Então, a oportunidade do aluno escolher a atividade que ele quer e respeitar o interesse e o ritmo de cada criança, de como cada pessoa aprende, e se ela realmente reconhecer esses aspectos psicomotores, vai facilitar muito na aprendizagem do aluno.
Então, nós finalizamos por aqui. Vocês têm algumas questões para responder de múltipla escolha e mandar para o e-mail que for selecionado, que está indicado na folha de atividades. Muito obrigada.